hoje está sendo benéfico, que você está usando em consultório e que está realmente fazendo um diferencial aí para os pacientes a nível de cognição? O que você está sentindo mais resultado curto e longo prazo? Primeiro a gente tem que colocar para o pessoal que a suplementação, nós estamos falando de suplementos que muitas vezes a pessoa não consegue ter acesso pela alimentação, ou se tem, é um acesso muito pobre, né? Um exemplo clássico é o magnésio, né? Que é um mineral essencial que participa de centenas de funções no organismo, mas que a nossa alimentação é muito pobre em magnésio, né? Uma alimentação, nosso solo é muito pobre em magnésio, exaurido de magnésio. Então, você não consegue, na alimentação, ter a quantidades adequadas para as necessidades do teu organismo de magnésio. Portanto, tu tem que suplementar. Praticamente todas as pessoas teriam que suplementar magnésio. Um outro exemplo clássico é a vitamina D, que a fonte natural principal de vitamina D é o contato com o sol, com os raios ultravioleta do sol, que vai estimular através da nossa pele a produção de vitamina D, passando lá pelo fígado e pelo rim para formar a vitamina D propriamente dita, ativa, né? A forma ativa, que é o colecalciferol. Então, a maioria das pessoas muitas vezes não tem contato nenhum com o sol, principalmente essas pessoas que vivem em locais, em cidades grandes ou locais urbanos, né? Tem pouco ou nenhum contato com o sol. E quando tem o mínimo de possibilidade de ter contato com o sol, usa protetor solar, ou coloca óculos escuros, uma sombrinha, alguma coisa, ou seja, contato com o sol é muito esporádico. Então a necessidade de suplementação se faz totalmente imperativa, não tem nem o que discutir, né? A gente vê isso aí uma pandemia também, a deficiência de vitamina D. Cada 10 pessoas que você dosa lá, os níveis de vitamina D estão, 8 deles, 7, 8 estão com níveis de deficiência, às vezes deficiências muito acentuadas. E no caso da vitamina D, por exemplo, uma das funções dela, das centenas de funções dela, que a gente pode comentar, é a questão da imunidade. Nesse período da pandemia ficou muito escancarado a importância dela, que já se sabia antes, e na pandemia ficou muito mais claro ainda que aquelas pessoas que mantinham níveis de vitamina D mais adequados, mais altos, conseguiram ter evoluções muito mais satisfatórias do que aquelas que tinham níveis mais baixos. Então, a maioria dos suplementos que a gente vai comentar aqui, muitas vezes tem em pouca quantidade na alimentação tradicional do brasileiro, então se faz necessária a suplementação, né? No caso da cognição, e aí, falando da cognição, eu já posso emendar logo para o coração, porque quando a gente está fazendo suplementação para o cérebro, a gente está fazendo para o coração e vice-versa, né? Não tem como você suplementar um e não o outro. Quando a gente está falando de suplementação, a gente está trazendo benefício para o corpo todo, né? E o coração e o cérebro estão totalmente conectados na questão de que a maior causa de morte e de incapacidade hoje no Brasil são as doenças cardio e cerebrovasculares, principalmente o infarto do miocárdio e principalmente o AVC, o derrame, né? E doenças incapacitantes do cérebro, como o Alzheimer ou o Parkinson, também tem relação com quadro inflamatório crônico, uma oxidação crônica dos neurônios, no caso do cérebro, ou do miocárdio, no caso do coração, que vai causar a evolução para um AVC, para um Alzheimer, e no caso do coração, para um infarto, para uma insuficiência cardíaca. Então, em termos de suplementação que a gente faz, e a gente vai comentar aí um pouco mais depois, mas assim, vitamina D, não tenho que negociar. Magnésio, não tenho que negociar. Coenzima Q10, essencial para o miocárdio, para o músculo cardíaco, para o neurônio, né? Melatonina, que é um hormônio poderosíssimo, a gente vai falar um pouco sobre ela. Ômega 3, essencial. E aí tem outros que a gente pode até comentar depois, resveratrol, né? Que está presente lá, que são polifenóis que está presente ali na uva negra, na uva roxa, né? Ou no vinho tinto, né? E outros também, como a colina, né? Alguns aminoácidos que são essenciais para o cérebro. Então a gente pode comentar isso mais à frente.